Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e este é o canal A Tribo de Dan. Este canal, ele tem o propósito de apresentar instruções, leituras, informações a respeito da palavra de Deus. E todas as semanas nós temos um programa chamado A Classe dos Professores, que nós estudamos a Bíblia usando como auxílio, como guia, a lição da escola sabatina. Essa lição da escola sabatina, esse guia, muda a cada 3 meses a sua temática. Então, nos últimos 3 meses nós falamos sobre crescendo em Cristo, mas hoje nós começamos uma reflexão num tema diferente. Nós vamos refletir em duas cartas, ou a respeito de duas cartas de Paulo aos Coríntios, as duas cartas de Paulo aos Coríntios. Então, começamos hoje e nos próximos 3 meses nós passaremos essa reflexão dessas cartas. E é, o, o, a primeira carta é a carta, ou o primeiro assunto sobre essas cartas é o trabalho de Paulo, o serviço de Paulo em Corinto. Por isso, se você gosta de temas da Bíblia, se você gosta de estudos da Bíblia, se você gosta de reflexões a respeito da Bíblia, curte, comente, compartilhe e se inscreva neste canal para você receber aí toda semana as informações bíblicas que nós passamos. E às vezes nós colocamos aí também um outro assunto em dias diferentes aí a respeito da Bíblia que não estão relacionados à lição da escola sabatina. Mas você pode aí trabalhar e pensar nos assuntos que nós podemos fazer e sugerir esses assuntos aí nos comentários, tá bom? Muito bem. No serviço de Paulo na cidade de Corinto, em Atos capítulo 18, verso 9, Deus falou para Paulo o seguinte: certa noite, uma visão do Senhor disse a Paulo: não tenha medo, mas continue falando. Não pare, porque eu estou com você. Ninguém conseguirá machucá-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Paulo, ele foi à cidade de Corinto depois de passar por Atenas. E Atenas ele teve uma situação um tanto complicada, porém uma situação comum que nós passamos. Ao pregar sobre Cristo, a crença ou as certezas da época fizeram com que as pessoas rejeitassem a mensagem de Jesus ali. Eles não acreditavam na ressurreição, aliás, a ressurreição era a última coisa que eles iriam acreditar, e ou tinha milhares de outras explicações para a vida após a morte, mas o Paulo pregou sobre a ressurreição de Cristo e os atenienses rapidamente rejeitaram a ressurreição de Cristo. Entretanto, houveram entre os atenienses aqueles que acreditaram, e por estes que acreditaram já valeu a pena a pregação de Paulo ali. Dali ele foi para Corinto, outra cidade grega, próxima de Atenas, e que rivalizava com Atenas em importância. É lógico que Atenas tinha toda a tradição dos filósofos e da sabedoria que havia em Atenas, da cultura que havia em Atenas, mas Corinto crescia tanto na questão filosófica quanto na questão portuária e econômica na região, o que fazia com que Corinto rivalizasse com Atenas. Mas Corinto tinha algumas práticas diferentes de Atenas. Atenas era extremamente idólatra, verdade. Até alguns brincam que existia mais deuses do que pessoas em Atenas, dado a quantidade de estátuas. Entretanto, as práticas culticas rituais de Atenas não eram tão promíscuas, tão pervertidas quanto em Corinto. Atenas tinha a ideia dos céticos, né? E a ideia daqueles que tinham que viver de uma maneira mais pura. Não é pura, não é a palavra, a expressão correta seria alguém que tivesse mais afastado, né, dos prazeres comuns da vida,
para que as poucas coisas lhe dessem bastante prazer. Então, quem não bebe um suco, por exemplo, nunca bebeu suco, para ele água é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Para quem nunca comeu um bife, um pão com manteiga é a coisa mais deliciosa do mundo. Então, os atenienses tinham essa ideia de se privar de coisas luxuosas para que eles pudessem sentir prazer na simplicidade. Já os de Corinto não tinham nenhuma restrição em relação a isso, e isso fazia com que eles também se enveredassem ali em muitos aspectos de sentir prazer por a cada vez mais intenso, mais forte, e o que era um horror para os atenienses. Então Paulo enfrentava uma cidade extremamente corrompida, mais até do que a cidade de Atenas. E é, o Paulo, quando ele se apresenta a Atenas, em 1 Coríntios capítulo 1, ele fala apóstolo, eu sou apóstolo. E as palavras elas vão mudando de significado ao longo das eras. Imagino que para muitos no Brasil, apóstolos e discípulos significa a mesma coisa, mas apóstolo tem um significado diferenciado. Apóstolo não é a mesma coisa de discípulo. Discípulo é aquele que pisa nas pegadas do mestre, é aquele que segue o mestre. Apóstolo é aquele que é enviado com uma missão especial. E para ser apóstolo, na época de Paulo, né, os apóstolos eles tinham visto Jesus ressuscitado. E Paulo viu Jesus ressuscitado no caminho para Damasco. E ele então se coloca como um enviado de Deus para uma missão especial que é pregar a palavra de Deus. E Paulo ele também se coloca como apóstolo, ligando essa palavra de apóstolo a servo. Ou seja, não é Paulo que decide mais para onde ele vai, mas é Deus que decide para onde Paulo vai. E aqui nós temos essa ponte. Paulo teve em algum momento, quando ele foi ali para a região da Grécia, passando pela Macedônia e aí Atenas e Corinto, Paulo ele teve uma visão de Deus, né, uma visão noturna, em que ele via um homem da Macedônia. E Paulo não queria ir para a região da Grécia, ele queria ir para a região da Ásia. Mas ao ter essa visão, ele entendeu que Deus o estava enviando para aquela região. E isso é importantíssimo você saber, porque Paulo ele rejeita os próprios planos, rejeita a própria segurança, talvez por vários motivos, talvez ele tenha escolhido Bereia ao invés de Atenas. Por vários motivos ele tem escolhido a Ásia ao invés da Grécia, mas Paulo entendeu que nenhum desses motivos era superior à vontade divina. E ele então se dirige para a Macedônia, depois para Atenas, depois para Corinto, por causa da ordem de Deus de ir para aquela região. E nós, hoje, devemos pensar da mesma forma. Nós somos enviados de Deus a este mundo para pregar o Evangelho, mas nós não escolhemos para onde nós somos enviados. Nós somos enviados pela vontade de Deus. Nós somos enviados para onde Deus mandar. Nós não somos enviados para onde nós queremos ir. Nós traçamos planos, mas esses planos devem ser submetidos à vontade de Deus. E como servos enviados de Deus a este mundo, como embaixadores de Deus neste mundo, para pregar o Evangelho, para apresentar o Evangelho, nós devemos nos curvar à vontade daquele que nos enviou e ir aonde ele nos mandar, né? Nós não devemos questionar o envio, nós devemos nos submeter ao envio de Deus. É lógico que nós podemos apresentar os nossos planos a Deus, é lógico que nós podemos apresentar as nossas vontades a Deus, e acredito que muitas vezes Deus fará de acordo com aquilo que a gente sente no coração,
Até porque cada vez mais que nos aproximamos de Deus, o nosso coração também se aproxima da vontade dele e a gente começa a perceber a lógica do plano de Deus, e aí a gente começa já a fazer os pedidos dentro dessa lógica. Mas é, em alguns momentos nós vamos apresentar o nosso plano e Deus vai falar assim: não, não é isso. E nunca uma pessoa que rejeita o plano de Deus se dará bem naquela situação em que ele for, que ele mesmo se colocar. Ah, eu quero, mas eu quero do meu jeito. Acredite, o seu jeito não é melhor que o jeito de Deus. Ah, eu vou, mas eu vou do meu jeito. Acredite, ir do seu jeito não é melhor do que ir do jeito de Deus. É, eu vou, mas eu vou para onde eu quero e não para onde Deus quer. Ir para onde você quer não é melhor do que ir para onde Deus quer. Os, a, a, os problemas enfrentados fora dos planos de Deus são muito piores do que os problemas enfrentados dentro do plano de Deus. Talvez você rejeite, ou talvez você não queira ir para onde Deus está te mandando, ou você rejeite o plano de Deus para sua vida, é, porque você já enxerga alguns problemas que seguir aquele caminho vão te trazer. E com certeza Paulo enxergava inúmeros problemas ao ser enviado para a Macedônia, para a Grécia. Ele percebia muitos problemas. A questão não é essa. A questão é que os problemas que você não enxerga no caminho que você quer seguir, e por isso você quer seguir por aquele caminho, é, podem ser muito piores do que os problemas que você consegue enxergar no caminho que você está rejeitando. Por isso, confia que Deus está escolhendo o melhor caminho. Confia que Deus está escolhendo o melhor que poderia acontecer. E mesmo que esse melhor represente, por exemplo, enfrentar a fornalha ardente, mesmo que esse melhor represente enfrentar a espada de um carrasco ou uma cruz de ponta cabeça, ainda assim é melhor do que viver fora dos planos de Deus. O carrasco só nos fará mal uma vez. Estar fora da eternidade é para todo sempre. E estar fora da eternidade não vale a pena conseguir alguns poucos anos a mais de vida. Então, a escolha de Deus para Paulo ainda foi melhor, mesmo que essa escolha custasse a vida de Paulo. A escolha de Deus para nós ainda é melhor, mesmo que essa escolha custe a nossa própria vida. Bom, então o apóstolo de verdade, ele é enviado e ele é um servo. Quando Paulo chega ali em Atenas e em Corinto, Paulo enfrentou a oposição de Atenas, mas logo após enfrentar essa oposição, ele vai para a cidade de Corinto. E na cidade de Corinto, Paulo ele se une ali a alguns cristãos e ele começa um ofício, o ofício de fazer tendas, né? De trabalhar com tendas. Ele pregava nas sinagogas, mas após uma rejeição daqueles que estavam na sinagoga, Paulo então ele passa a pregar para os gentios e os da sinagoga que haviam aceitado. Paulo usa a estratégia e o plano de Deus. Quando em Atos capítulo 1, verso 8, Cristo fala que os apóstolos receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, Jesus vai dar uma ordem de como pregar o Evangelho. Porque vocês serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, até os confins da terra. Ora, Paulo seguiu esse plano, primeiro para os judeus e depois aos confins da terra. Ele chegava a uma cidade, ia para os judeus e depois ia até os confins da terra. Mas quando há rejeição da palavra de Deus, quando há rejeição do mensageiro de Deus, o mensageiro de Deus não tem a responsabilidade sobre aqueles que rejeitaram. Ele com certeza se frustra pela rejeição de muitos, né? Mas não há a responsabilidade. E Paulo passa a pregar para aqueles que aceitam a palavra, para aqueles que querem viver a palavra. Eu quero ler com vocês esse texto que está em Atos capítulo 18, para você entender aqui
como Deus usou Paulo em Corinto. Depois, deixando Atenas, Atos capítulo 18, verso 1, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. Eles eram cristãos que foram convertidos, né, lá em Roma. E, detalhe, né, em Roma não tinha passado Paulo ainda lá. Então eles foram convertidos por judeus que saíram da Judéia e foram até Roma. Anônimos que não têm os seus livros registrados na história deste mundo, mas com certeza tem o seu nome registrado no céu. E isso é uma questão importante. Talvez nós nunca nos tornemos pregadores famosos como Paulo, como Pedro e tantos outros ao longo da história que se tornaram famosos pregadores da palavra de Deus. E existe um motivo para eles serem famosos pregadores da palavra de Deus. Mas o evangelho não avançou sobre os ombros desses famosos pregadores. O evangelho avançou através do trabalho de anônimos que pregaram a palavra de casa em casa, de porta em porta, com cada família sentando-se à mesa, abrindo a Bíblia e pregando a palavra. Foi assim que a palavra foi pregada ao longo da história. E é assim que a palavra é pregada hoje. Não são os grandes pregadores que convertem os corações. Quem converte o coração é o Espírito, usando todos os instrumentos. E lá em Roma, a mensagem chegou através dos anônimos. Paulo manda sua primeira carta aos romanos sem nunca ter pisado o pé em Roma, pelo menos para pregar o evangelho. Talvez na infância, talvez na juventude tenha passado lá, mas não para pregar o evangelho. Como pregador do evangelho, Paulo só foi para Roma preso. E lá pregava mesmo preso o evangelho. E aí a gente tem uma ideia de que mais importante do que me tornar um famoso expoente da palavra de Deus na terra é ter o meu nome registrado como expoente da palavra de Deus no céu. Independente da força que esse nome tenha aqui, é importante que esse nome seja registrado da forma que for lá no céu. Bom, verso 3. E como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhar ali. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo estava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tícico, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava do lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Também muitos de Corinto, ouvindo, creram e foram batizados. Verso 9. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, essa foi a passagem de Paulo por Corinto. E a partir dessa passagem, desse momento que Paulo passou por Corinto, Paulo desenvolveu laços de pastoreio com Corinto. E pastoreou Corinto mesmo que à distância, enviando cartas e cuidando da cidade. Isso faz com que Paulo ele escreva 2 cartas que foram registradas na Bíblia para o povo de Corinto. E quais são essas cartas, né? Ou o que essas cartas têm como objetivo? Nós vamos, durante esse trimestre, estudar essas cartas. Mas quais são os objetivos dessas cartas?
Primeiro, Paulo lidou na primeira carta aos Coríntios inúmeras divisões. Esse era o problema de Paulo em Corinto, tratado na primeira carta. Paulo lida com as divisões dentro da igreja. Há em algum momento a questão de que Paulo vai tratar da moralidade da cidade de Corinto, mas essa moralidade que Paulo vai tratar é uma questão que não é tão importante para Paulo como é a questão da divisão. E isso aqui é um ponto que a gente tem que deixar claro. Deus não compactua com nenhum tipo de mal. Todo tipo de mal, todo tipo de pecado deve ser enfrentado. Nós devemos nos arrepender e nos converter desses pecados. Entretanto, muitas vezes aquilo que nós enxergamos como grande problema, talvez não seja o maior dos problemas que a igreja enfrenta. E eu sei que existem ações hoje dentro da igreja que escandalizam muito. E nós não devemos nos conformar com as coisas erradas que acontecem entre o povo de Deus. Entretanto, talvez estes não sejam os maiores problemas da igreja. As fofocas, que normalmente são pecados socialmente aceitos, as divisões e as intrigas dentro da igreja prejudicam muito mais o povo de Deus do que uma imoralidade sexual. A obra avança muito menos, ou a obra enfrenta uma barreira, um desafio muito maior por causa das intrigas, das fofocas, das invejas, das brigas e das divisões, do que de um adultério. Os dois são errados, os dois devem ser combatidos, os dois não devem ser aceitos. Entretanto, aquele que prejudica muito mais o avanço da obra e o crescimento do reino de Deus é mais socialmente aceito do que aquele que destrói uma família, mas a obra consegue avançar muitas vezes mais facilmente quando é este o problema que a igreja enfrenta. Então a igreja não deve nem aceitar um e nem aceitar o outro. E talvez colocar a mesma ênfase que de combate a um problema como a ênfase de combate ao outro problema. Não devemos aceitar que irmãos façam intrigas, fofocas e divisões. Não podemos aceitar que irmãos criem rachas, brigas dentro da igreja. Isso não pode ser tolerado entre o povo de Deus. Aqueles que querem dividir a igreja devem ser separados dela. Bom, a segunda carta de Paulo ao povo de Corinto enfrentava um outro problema: o secularismo, ou seja, a conformidade com o mundo. Aqueles problemas iniciais de intrigas e divisões parecem ter sido resolvidos, mas eles passaram a enfrentar o secularismo. E o que é o secularismo? O secularismo é a conformidade com as coisas do mundo, como o mundo se comporta e nós nos conformamos. Existem coisas no mundo que não são necessariamente pecaminosas. E não é esse o tipo de conformidade que nós estamos colocando. Por exemplo, existem atividades recreativas, esportivas, que não são ali, a Bíblia não fala como fazer, como praticar esportes necessariamente, mas atividades recreativas e esportivas não são necessariamente um problema. Mas se qualquer coisa colocada acima de Deus se torna um problema, mesmo que ela não seja pecaminosa. E poderia ser isso que o povo de Israel estava enfrentando. O povo de Israel não, o povo de Corinto estava enfrentando. Mas, além disso, existem as práticas do mundo socialmente aceitas que são inaceitáveis do ponto de vista bíblico. E essa conformidade é muito pior. Inaceitáveis. Nós devemos entender quais são as nossas prioridades.
A nossa prioridade é Deus. A nossa prioridade é Deus. E fazemos aquilo que não está relacionado a Deus, desde que isso não fira a vontade de Deus. E desde que isso não se torne mais importante do que se relacionar com Deus. E hoje nós temos aí muitas coisas que andam por essa linha difícil, essa zona, não é nem uma linha, é uma zona cinzenta, difícil de saber se essa zona é uma zona do lado de Deus ou do lado do inimigo. Muitas coisas, por exemplo, o trabalho, muitas vezes, o trabalho ele serve para nos manter a nossa família, dar segurança, dar dignidade, mas muitas vezes colocamos o trabalho acima de Deus. Até mesmo a família ela foi nos dada para ser conduzida a Deus, mas muitas vezes nós usamos a família como desculpa para não cumprirmos o nosso dever com o nosso Criador. Nós temos aí também objetos da modernidade que chegaram. Antigamente, na minha época de infância, o grande problema era o tempo dedicado à televisão em relação ao tempo dedicado a Deus. Hoje nós temos um tempo dedicado ao celular muito mais do que um tempo dedicado a Deus. E não necessariamente que passar mais tempo com Deus do que com o celular signifique que nós não colocamos o celular acima de Deus. Ou passar menos tempo com Deus e o celular faça com que o celular esteja acima de Deus. Mas há uma questão a se pensar. Nós muitas vezes saímos de casa sem orar, mas se esquecemos o celular, nós voltamos para casa para buscar o celular. Então, é uma questão que nós devemos pensar. Ora, por que o celular eu não consigo sair de casa sem ele, mas eu consigo sair de casa sem falar com Deus? E entre outras tantas coisas que são usadas no mundo e que acabam prejudicando o nosso relacionamento. E Paulo vai tratar dessas coisas. Eu não vou avançar, porque Paulo vai tratar dessas coisas e nós devemos então analisar a partir do texto quando ele vai tratar desses problemas. Mas que você nesse início de trimestre se apegue ao estudo da palavra de Deus, use o guia de estudos da lição da escola sabatina e aproveite, porque estudar um livro da Bíblia com guia de estudos da escola sabatina é como estudar junto da Bíblia um comentário bíblico já preparado para você. Então, aproveite, estude e se entregue a Deus a cada dia ao serviço que Ele te separou. Que Deus te abençoe.